Você tem apenas mais 12 horas para adquirir aí o curso do 0 ao milhão ou ao bilhão no YouTube, onde eu ensino aí tudo o que eu aprendi nessa jornada toda, viu? Quem quiser aí tem o código QR aí na tela ou no primeiro link da descrição. Você pode parcelar em até 12 vezes, só mais 12 horas, só até hoje às 7 da noite, depois já não dá mais para comprar, viu? Vai fechar o carrinho ali e já era. Então, corra lá e compre. Agora vamos falar aqui, ó, de um pessoal que está correndo, mas é da Polícia Federal. Tivemos essa semana caçada a deputada bolsonarista que está oficialmente investigada no inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que é a Silva Wayamp. Silva Wayamp foi caçada pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, porque ela usou dinheiro do fundo eleitoral, não é nem do fundo eleitoral, dinheiro da campanha dela, ela usou para fazer uma harmonização facial. Ela gastou 9 mil reais da campanha para ficar com o rostinho mais bonitinho. E ó, já vou mostrar o antes e o depois e você me diz aí se valeu 9 mil reais ou pior, se valeu a cassação do mandato, a harmonização aí da deputada bolsonarista. Ela é uma das poucas que está oficialmente no inquérito dos atos do dia 8 de janeiro, porque como o inquérito é sigiloso, muita gente está no inquérito e a gente sabe porque sofrer ali alguma operação, alguma coisa. Mas foram poucos, como ela, o André Fernandes e mais uns 2 ou 3, que em relatório da Polícia Federal disseram, ó, estão investigados, sim, estão na investigação, sim. E ela é uma delas. Pois bem, outra que também está investigada, mas não saiu aí em relatório oficial, mas a gente sabe que está investigada porque está assim com os terroristas, é a Júlia Zanata. A Júlia Zanata, ela passou a trair o PL aí do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro. E começou uma crise no PL lá em Santa Catarina, tá? Uma crise danada, a ponto de ela tá apoiando um candidato a prefeito na cidade de São José, em Santa Catarina, que é do PSD, que é do Kassab, que é base do governo Lula. E o PL bolsonarista tá contra ela e começaram a promover um boicote contra a Júlia Zanata. Então tá ruim a situação. Lembremos que no ano passado, o marido dela foi lá espancar idosos, também na sede do PL lá, porque estavam brigando. Então já não é a primeira nem a segunda briga da Júlia Zanata com o pessoal do PL de Santa Catarina. Ela vai acabar sendo expulsa do partido, viu? E por traição. Essa que é uma das mais bolsonaristas, amiga da família Bolsonaro, ela é dona do clube de tiro em que o Adélio e o Carlos Bolsonaro treinaram juntinhos antes daquele atentado lá em 2018. Ela, Júlia Zanata, no dia lá do atentado, ela foi entrevistada pelo Jornal Nacional como se ela fosse a paladina da verdade. E ela disse, não tem como o Adélio e o Carlos terem se encontrado no meu clube de tiro. Isso é impossível. Uma das maiores mentirosas do país, para você ver como era a imprensa em 2018. Escutando uma das maiores mentirosas do país, uma criminosa, das piores, para ali a versão do Bolsonaro sair em rede nacional de que ele era um coitadinho, de que o PT estava tentando matá-lo. Pois bem, aí o que acontece? Agora a Júlia Zanata está colocando aí as garrinhas de fora e os bolsominions do PL estão uma fera. E aí eu pesquisei, eu fui ver aí se o pessoal que está brigando com ela é gente que era do PL antes do Bolsonaro chegar. Porque lembre-se, antes do Bolsonaro ir para o PL, o PL era um partido de direita do Centrão. Partido de direita como outro qualquer desses partidos do Centrão, que a gente sabe que é chamado de Centrão, mas na verdade é o direitão. Eles são chamados de Centrão, porque o governo é de esquerda, eles fazem parte ali do governo, como fizeram no governo Lula, no governo Dilma, mas são partidos de direita. E aí o que acontece? Eu pesquisei e não é gente do Centrão não, é gente bolsonarista que tá brigando com ela, tá? É rinha de fascistas mesmo. Primeiro o caso da Silva Wayamp, vamos falar aqui sobre a deputada. A deputada Silva Wayamp, ela fez uma harmonização facial e ela gastou dinheiro da campanha. Isso é crime eleitoral, né? Ela não pode usar para fins pessoais o dinheiro da campanha. Então essa era a Silva Wayamp antes. E aqui ela depois, 9 mil reais depois. Ó. Ela antes e depois aí, ó, você pode comentar aí. Eu não gosto de ficar comentando sobre a aparência dos outros. Eu já vi aí gente até chamando aí a Júlia Zanata, a esquerda começou a chamar ela de feia, não sei o quê. Acho isso uma babaquice. Não, cada um faz o que quiser. Mas eu não fico falando da aparência dos outros. Mas no caso ela foi caçada, literalmente, por causa da aparência dela. Um adendo aqui, você pode ver na harmonização facial dela que ela tentou embranquecer os seus traços, né? Ela é indígena,
Ela foi eleita aí pelo bolsonarismo como ela é indígena e tudo mais, só que você vê que ela mudou o contorno do rosto dela, ela muda o nariz para embranquecer a pele dela. Você vê que até nisso o bolsonarismo faz isso, né? A candidata lá, que é a candidata indígena dos bolsonaristas, tenta, durante a campanha, fazer uma harmonização para parecer ali com traços mais brancos. Só que para o bolsonarismo, ela vai ser sempre inferior, porque é assim que eles veem as pessoas, viu? Lembre-se, a Júlia Zanata mesmo, o ex-marido dela, antes dela casar com esse que espanca idosos, ela era casada com um senhor aí que tem um clube de tiro nos Estados Unidos chamado 88 Tactical, ou em inglês 88 Tactical. Para quem não sabe, o número 88 é um número que faz referência ao nazismo. Então a Júlia Zanata, ela era casada, o clube de tiro dela tem várias referências, ela faz referência muitas vezes nazista. Não vai admitir e tudo mais, mas todos os apitos de cachorro possíveis, imaginários, ela usa. E ela faz ali. E aí você sabe, esse pessoal aí, quando vê alguém com a aparência da Silvia Vaiampi, não importa se ela já fez harmonização, se não fez, ela pode gastar 100 mil em harmonizações faciais, ela sempre vai ser vista como alguém inferior. Talvez por isso a Silvia foi caçada e ninguém, absolutamente nenhum parlamentar bolsonarista, principalmente os mais importantes, saiu em defesa dela. Não, foi caçada e jogada no lixo a Silvia Vaiampi, tá? Lembremos que a Silvia Vaiampi está para ser aí presa, porque no dia 8 de janeiro ela estava lá ao vivo transmitindo e falando que era a revolução do povo, tá? Ela participou aí disso aí ao vivo. O engraçado é ela ser caçada, se ela pagasse a harmonização facial dela, olha, não tem nada com isso, ela quer embranquecer, fazer o nariz fino, fazer o nariz maior, fazer o rosto dela assim, não tenho nada com isso, faça o que quiser. Mas se ela pagasse com o dinheiro do bolso dela, tava tudo certo. E olha, parlamentares aí ganham 36 mil reais por mês. Isso é bruto, mas tirando os descontos, entra aí limpo na conta dela 25 mil reais por mês. E aí ela perde isso aí por causa de 9 mil. Silvia Vaiampi aí, bolsonarismo. Esse pessoal, qualquer coisinha que eles podem pegar, assim, ilegalmente, eles pegam. Não importa se é muito ou se é pouco. Eu vou dar um exemplo. No caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, teve gente que deu depoimento e que falou que, olha, até a restituição de imposto de renda que eles tinham direito, quem participava das rachadinhas, eles tinham que devolver ao Flávio Bolsonaro. Então, nossa, a pessoa ganhava ali 6 mil por mês de dinheiro público, sacava 5 e entregava para o Queiroz. E ficava com 1.000 ali para fazer nada o mês inteiro, né? Só um dia trabalhava. Ia lá, pegava o dinheiro público, ficava com 1.000 e dava 5 para o Flávio. Se no final do ano ali tinha restituição, alguma coisa a receber de volta do imposto de renda, tinha que devolver para o Flávio também. Era tudo, era qualquer centavo eles queriam. Aí essa aí, a Silvia vai, mesma coisa. Qualquer centavo, para mim. Pô, mas a harmonização facial custa menos de 1/3 do que ela ganha por mês. Pô, para que eu vou pagar? Vamos pegar aí o dinheiro que não é meu, o dinheiro da campanha, e vamos pagar. No caso, ela podia até falar, olha, a harmonização facial aí fica mais dentro do padrão aí que aparece na televisão, faz com que ela tenha mais votos, então é um ato de campanha e tudo mais. Porém, não deixa de ser um procedimento estético que você fez porque quis. Não é que ela tinha um problema ali e, olha, ela precisava realmente ali corrigir o problema porque era uma coisa que o rosto dela estava causando ali algum tipo de constrangimento. Não, era uma pessoa normal, continuou sendo uma pessoa normal, não justificou. Caçada aí, ela segue tendo mandato até o julgamento no TSE, que deve acontecer aí em agosto. E aí o que se fala é que vai ser 7-0 contra ela, ela não tem chance nenhuma no TSE. Então o PL aí do Bolsonaro perde uma deputada aí, ó. Agora vamos à briga da Júlia Zanata. Júlia Zanata, o maridão dela, deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui separado, o maridão dela já foi pego aí espancando idosos lá no PL de Santa Catarina. Não foi uma vez só, é que ela brigou várias vezes, mas numa das vezes o marido dela estava bêbado, lembremos disso, ele estava bêbado, embriagado, ele quase não andava, e aí a Júlia ligou para ele dizendo que estava agredindo ela. Mentira, não estava agredindo ela. E ele chegou lá batendo em todo mundo. Bem, isso aqui foi em novembro, tá? Ele chega ali já batendo num senhor, o senhor depois estava com uma tipóia no braço, falou que ele chegou agredindo todo mundo, aí ele chegou lá, continuou ali brigando, peitando todo mundo, bateu num outro senhor, aí você vê que para segurar aí
o Bolsominion precisou de um monte de gente. Ó. Aí já começou uma briga danada ali no cantinho, né? Aí continuou tudo a mando da deputada e depois os dois foram embora. Ele embriagado, completamente bêbado, ele foi embora dirigindo um carro que é pago com dinheiro público. Ela tem um carro alugado aí, pago com dinheiro público. Aí foram lá. Tá aí, ó, continua a briga, tal. Isso não foi a primeira vez que deu briga, tá? Aí, o que acontece? Agora, isso foi no ano passado. Agora, o PL de São José começou a se irritar porque a Júlia Zanatta apareceu ao lado do prefeito, que é do PSD do Kassab, anunciando uma verba de 2,5 milhões de reais para ele e anunciando ali que ela vai apoiar o atual prefeito à sua reeleição. Só que o PL do Bolsonaro tem uma pré-candidata. E a pré-candidata tá brava e toda a direção do PL ali em Santa Catarina tá brava porque, peraí, a gente aqui é o partido do Bolsonaro. Você vai apoiar alguém que nem bolsonarista é? E aí vazou um áudio do presidente do PL de São José de Santa Catarina detonando a Júlia Zanatta. Vou mostrar aqui um pedacinho do áudio, hein? De uma forma subliminar, mas ela está declarando apoio, está fortalecendo a imagem dele junto ao bolsonarismo e à Prefeitura de São José contra o nosso trabalho, né, contra a nossa candidata, contra o PL de São José, né, favorecendo aí, no caso, o PSD, que é triste, é lastimável, mas eu já tenho informações de que o nosso partido estadual está cuidando disso, que o Executivo Estadual está cuidando disso também. Mas aqui em São José a gente não pode ficar simplesmente inerte, parado, sem fazer nada, né? Então, eu quero convidá-los aí a fazer algumas postagens contrárias, né? Inclusive, marcando nessas postagens lá o PL Nacional, o presidente Valdemar da Costa Neto, o presidente Jair Bolsonaro, e coisas sem faltar com respeito com a deputada, né? Mas dizendo, ó, em São José nós temos candidata, nós somos contra o PSD do Kassab, o PSD que tem base do governo Lula, né? Quem apoia o candidato do PSD está indo contra o presidente Bolsonaro. E algo nesse sentido, né? E dizer que aqui nós também temos uma candidata que foi escolhida, que tem o apoio do governador Jorginho Mel, tudo feito da forma clara, transparente, né? Dentro daquilo que é constitucional e direito, né? Então, a prefeita Adeliana tem o aval do governador e do presidente Jorginho Mel, e temos um candidato em São José que não pega bem um deputado federal de Santa Catarina trabalhar contra o governador e trabalhar contra o presidente dessa forma, né, e trabalhar contra o partido aqui também. Então, que vocês possam fazer algum posicionamento, né, tudo com muita sabedoria, mas... Aí a deputada respondeu para a imprensa, depois que vazou o áudio, dizendo que esse é o gabinete da ousadia que está atacando ela. Quer dizer, olha só como que é o bolsonarismo. Ela vai lá e apoia um cara que é do partido que é contra o Bolsonaro, tá? O PSD é base do governo Lula. Desses partidos do Centrão e da direitão, né, que são base do governo Lula, o PSD é um dos, aí que eu vou te falar, um dos que mais fecha com o governo, porque tem outros aí como União Brasil, a Partido Progressista, outros aí que estão com o governo é uma coisa, no resto não estão. O PSD é um dos que mais fecha com o governo Lula. O Bolsonaro falou aí em live nesse ano, isso foi nesse ano, foi em fevereiro desse ano. O Bolsonaro foi na live da Revista Oeste com Augusto Nunes e xingou o Kassab de tudo que é nome. Ele xingou nominalmente o Kassab. Aí a Júlia Zanatta começa a apoiar o candidato desse partido aí. Aí eles começam a fazer um boicote e falam, ó, façam posts mais educados, assim, não é pra xingar a deputada não, mas expondo, ela tá apoiando gente que é contra o Bolsonaro. Aí ela vai lá e fala que esse é o gabinete da ousadia. Gabinete da ousadia é como o Estadão estava tentando falar ali que tinham influenciadores que faziam ali alguma coisa errada e recebiam dinheiro do governo, só que não citou nenhum influenciador que participava de reuniões com o governo. Aí depois fizeram uma matéria citando a mim, que sou o mais famoso aí da esquerda dos influenciadores, para quê? Para ir falar que, olha, tá vendo, tem coisa errada, e aí falou que eu usava os métodos do gabinete do ódio. Gabinete do ódio que usava ali de fake news em massa contra a democracia. E aí me comparou a isso aí o Estadão. Aí chamou isso tudo de gabinete da ousadia sem citar o nome de um influenciador. O único que citou não tem nem como ir nas reuniões porque não está no Brasil, que sou eu. Aí a Júlia Zanatta vai lá e faz uma salada disso tudo e fala que o pessoal do PL, que está defendendo o Bolsonaro, que está pedindo para atacar a deputada com educação, para defender o Bolsonaro, eles são gabinete da ousadia. Aí você vê, meu, esse pessoal aí, falta parte do cérebro deles, parece. É uma loucura. Então,
Então você tem aí uma deputada que foi cassada e que foi abandonada pelo bolsonarismo. Ninguém tá nem aí para a cassação dela. O Bolsonaro, ela estava ali no dia do golpe de Estado transmitindo ao vivo. Ela é bolsominion até de cabo a rabo, que é a Silva Wayamp, e essa foi já descartada. Talvez se a Silva Wayamp fosse loira, de olhos azuis, não teria sido descartada, muita gente ia prestar apoio a ela. Não é. Aí aconteceu isso aí com a Silvia. Pois bem, a Júlia Zanatta, que aí sim é o padrãozinho que o bolsonarismo gosta, a Júlia Zanatta está agora traindo o Bolsonaro. Traindo o Bolsonaro lá em Santa Catarina, traindo o próprio governador bolsonarista em Santa Catarina, criando uma briga danada no partido dela em Santa Catarina, mas continua tendo apoio aí dos bolsonaristas, porque afinal ela pode, né? Júlia Zanatta pode. Então, tá aí, ó, a briga. Eu vou falar, essa fogueira aí eu apago com gasolina. Nessa briga eu torço pra briga. Que briguem mais lá no PL, mas que briguem feio, que ainda não tá feio o suficiente. Pô, só teve pancadaria uma vez, apoio que a Júlia Zanatta vá lá com o maridão e que os idosos lá também chamem reforço e que aí eles se encontrem lá, porque rinha de fascista é muito bom de ver, viu? Peço aí sua inscrição no canal. Lembre-se, mais 12 horas apenas para comprar o curso aí. Falou!